Eu comecei a capoeira em 1964, mas eu já tinha 16 anos de idade. Mas eu já tinha começado também aos 15 anos capoeira, né? Ou futebol. A minha educação desportiva primeiro foi com futebol. Eu queria ser famoso, viajar, eu tinha uns amigos meus, como eu, negro também, que tinham os olheiros de São Paulo, do Rio, que iam olhar a molecada jogar. E conclusão, esses olheiros levavam meus amigos, não me levavam, né? E eu fiquei meio chateado com isso e tal. Aí eu vi capoeira. Aí eu vi capoeira pela primeira vez, uma roda de capoeira. Aí eu falei, bom, eu vou ser famoso e bom nesse esporte aí. E aí entrei na capoeira. Aí comecei com o mestre Antônio Rodrigues, até 70, 68 fui para Salvador. Na Bahia tem uma rádio, a Rádio Sociedade da Bahia, né? E que 6 horas da manhã, nessa rádio, aparecia o mestre Canjiquinha tocando berimbau, uma entrevista com o mestre Canjiquinha, e outra com o mestre Bimba, que ele tinha lançado o LP dele, o vinil, né? Capoeira Regional Baiana, o curso de Capoeira Regional Baiana. E aí meu mestre também, Antônio Rodrigues, ele tinha esse disco, e ele copiava toda essa metodologia do mestre Bimba. Ele não foi aluno do mestre Bimba, mas ensinava direitinho a sequência da regional, os golpes de balão, ele baseou no curso que tinha naquele LP. E aí eu também já estava numa fase, uns 4 anos, na capoeira, ouvia o mestre Bimba, o disco, falei, vou treinar capoeira com o mestre Bimba. Aí eu fui para Salvador, eu tinha uma irmã em Salvador. Fui em Salvador e eu fui lá umas 4 vezes na academia do mestre Bimba. Naquela época, 68, você pagava hoje real, um real, um cruzeiro, né? Não era o cruzeiro, tipo hoje, R$ 2 você pagava para entrar na academia, né? Para olhar, para assistir, porque tinha show folclórico que ele fazia, muito turista ali no terreiro. Você pagava e sentava ali, né? Ficava assistindo o show, ou ele dando aula. Eu vi o mestre Bimba ensinando sequência para o aluno, dando aula de rolê, meia lua de frente, armada e aula de rolê. Ele já com uns 70 anos, mais ou menos, ali 68, 65 anos. Mas eu, jovem também, do interior, não é como hoje que você vai. E aí, mestre, como é que tá, mestre? E aí, mestre? Aí eu sentava, pagava e ficava ali, tímido e tal. Depois eu ia embora, eu não conseguia falar com ele, né? E aí eu fui treinar capoeira com Augusto São Pedro, capoeira regional. Treinei uns 2 anos com ele, né? Daí eu já comecei a ir lá pro mestre Canjiquinha, mestre Valdemar, mestre João Pequeno. Um pouco depois eu voltei para a Bahia, 84, saí de Porto Alegre, 84 fui para a Bahia. Aí que meu contato foi mais direto com a capoeira de Angola. Com o mestre João Pequeno, mestre Valdemar, mestre Canjiquinha, mestre Gato Preto, mestre Caiçara, né? O grupo Cativeiro surgiu na década de 70. A capoeira oficializada como esporte também em 70, 74. Oficializada como esporte. E aí como esporte vai essa questão de organização desportiva, ligas, federações, ligas municipais, federações estaduais, entra essa questão da Lei Pelé, né, que um município não pode ter 2 entidades municipal, né? Quer dizer, é uma política também desportiva, inevitável isso aí, a qualquer esporte, né? Então, quando eles começam a organizar a capoeira, década de 70, também é um período de ditadura militar, vai também critérios e conceitos militares. Eu vi aqui em Porto Alegre, até 80 e tantos, né? Na roda de capoeira eles falavam, salve o mestre, salve a bandeira. Isso é um critério militar, são conceitos militares, né? Então, eu também participei desse processo desportivo, né? Eu fui um dos primeiros campeões,
Mas eu queria sair da Bahia lá, ou de Itabuna, para São Paulo, porque tinha federação, eu queria ser atleta. Eu queria ser um atleta de futebol, não foi possível. Aí eu queria na capoeira ficar bom e famoso. E a primeira federação em São Paulo abre. Aí eu fui para São Paulo, lá fui campeão, sei lá, médio naquela época lá, depois fui tricampeão, master, fui campeão universitário, fui até agora 2008 campeão mundial, né? Então eu quis entrar nesse processo desportivo de capoeira até para conhecer, porque eu também já tinha essa carência de atleta, ser um atleta, também já estava estudando educação física, né? E aí fui nesse processo aí. Quando organiza a capoeira também vai uns critérios militares, porque já na década de 60 eles fizeram no Rio de Janeiro um encontro lá e levaram o mestre Bimba, levaram o mestre Pastinha, o mestre Caiçara, levaram todo mundo lá da Bahia. Um seminário para discutir a questão da capoeira. Nesse momento até o mestre Bimba se retira, sai de lá da organização e não gostou da coisa lá. E quando cria a primeira federação, eles reproduzem essa coisa da colonização também, desassociando a cultura negra desse processo desportivo. Então esses critérios militares, saudação, uma graduação baseada na bandeira. Aí nós do Grupo Cativira a gente cria uma graduação baseada nos orixás. É um problema também, né? Porque muitos negros até, pô, mestre Miguel, você é racista, o que é isso? Em São Paulo, né? O que é isso aí e tal? Foi difícil. E até hoje é o negro, o branco, absorver e assumir esses valores gerais do Brasil, né? Então surgiu o Grupo Cativira nesse momento, 78. Um pouco antes de vir para Porto Alegre? É um pouco antes. Um pouco antes. E aqui quanto tempo o senhor ficou nessa? Aí que eu fiquei de 81 a 85, fiquei uns 4 anos aqui. No Rio de Janeiro, década de 80, teve um encontro, um seminário de educação física, chamava-se a Ginástica Brasileira. Nesse momento eu encontro numa roda de capoeira lá, encontro com o Luiz Inácio, Serginho, o Macaco, uma menina capoeirista daqui chamava Silvia, não sei se está mais na capoeira, Joca, né? Uns 5, 6 gaúchos eu encontrei lá. Também acadêmicos em educação física. E aí teve uma roda de capoeira, desse encontro, tinha roda jogando, encontrei com eles. Eles me falaram de Porto Alegre. Isso é 81, por aí, né? Aí o ano seguinte, terminou vindo para cá, eles me trouxeram para cá. Na verdade, era o grupo Filhos de Vivência. Ratinho, Luiz Inácio, Serginho, um outro Joca, Macaco, todos acadêmicos em educação física. Então eu vim para cá. Aí vim pela primeira vez, voltei de novo e aí já fiquei morando aqui. Mas aqui em Porto Alegre foi interessante, bons momentos eu tive aqui, teve umas coisas meio negativas, atrapalhadas, mas também faz parte da capoeira, né? Não é só o bela, beleza, tem outro lado também. Então essa vinda em Porto Alegre, na verdade, esses jovens aí de classe média, brancos, gaúchos, eles queriam uma referência de capoeira, ou estavam precisando, né? Já estava o índio aqui. Nesse período 80 eu não vi capoeira regional, não vi capoeira Angola também, né? Não vi. O que eu percebi e me identifiquei assim com a cultura negra eram dois capoeiristas, a expressão deles dois jogando. Então do Churrasco e do Bartolomé. Aí sim, olhava os dois jogando assim, eu sentia uma coisa como se estivesse na África, a expressão deles, dando risada e uma capoeira também objetiva, estava tudo ali. Mas um estilo, característica de um estilo Angola, não tinha. Viu? Chamada na Angola, uma negativa de Angola, pé do berimbau, como saía, um jogo, não tinha isso aí. Pelo outro lado, regional, estava aí o índio, estava a Muzenza.
Muzenza também não era uma capoeira regional. O índio, Oxóssi, também não era regional. Por quê? Porque não tinha a base, né? A metodologia de ensino da regional, os movimentos básicos, a sequência, jogo de una, golpes de projeção, não existia. O toque São Bento Grande, da regional, não existia por aqui. Esse toque banguela. Então, pelo que eu vi, não tinha esse estilo Angola regional. 3 birimbaus numa roda, uma bateria, não existia, 80, né? Então, eu acho que de alguma forma nós do Grupo Cativeiro colaboramos também, né, nesse desenvolvimento da capoeira gaúcha, de desenvolver uma referência, o que é a sequência, o que é o estoque, o que é a chamada de Angola. Então, mas eu vi lá na Bahia, também vinha de lá, mas de muito tempo atrás já veio com isso na cabeça, da cultura geral da capoeira. A gente fez roda aqui na esquina democrática, acho que foi o primeiro grupo a fazer roda ali, né? Começou, então ali a ideia era isso mesmo, né? De quebrar a polícia em cima, os brigadianos, tudo ali em cima e botar a cultura negra ali. Foi difícil, eles ficavam desconfiados. A maior parte dos alunos capoeiristas do Bom Jesus, jovens, garotos, eles ali querendo reprimir e tal. E a gente achava que teria que levar eles para a rua, né? Na rua, bota na esquina democrática para divulgar o nome, para eles conhecerem, ver o diferente real e serem valorizados, né? Reconhecidos. Hoje em dia a pessoa respeita o Vonei, o 13, mestre de capoeira, né? Quer dizer, via a capoeira, foi se sociabilizando, vai se integrando. Mas é duro porque fica essa coisa da história da capoeira. A história do Brasil é triste. Aqui no gasômetro teve a primeira formatura, né, do Grupo Cativeiro aqui no gasômetro. Formou Ratinho, Luiz, o Mico, né, 13, o Vonei, como uns 4 ou 5 aí. Bartolomé, formal aí no gasômetro. Porque o mestre Miguel chegou aqui, brigou, fez com... Era outra época, eu também tinha que fazer isso. Era mestre de capoeira, vivia de capoeira, eu não ia permitir que o Paulinho chegasse, da Muzenza, chegasse na roda de capoeira e desse um soco na cara de um aluno. Mas esse soco ele queria dar para mim. Só que eu não estava jogando, mas a roda eu que botei aqui no carnaval. Ele dá um soco na cara do 13. E aí? Eu vou parar a roda e acabar, vamos embora? Mas que mestre é esse? Que homem é esse? Então eu tive que jogar a capoeira com ele. Mestre, e a academia da Rua da Ladeira? Eu comecei a dar aula de capoeira lá. O 13 treinou comigo, né? Hein? É uma academia de dança, Córeo, é Chório. Córeo, parece. Escola de dança que tinha. O Ratinho tinha amizade com o pessoal, arrumou, eu comecei a dar aula ali. Aí depois abri a academia na General Câmara, né? Rua da Ladeira. Um momento, um espaço bom ali. Mas os primeiros 13 já começou lá. A Vonei já começou na General, né? Na Rua da Ladeira. Então o 13 ficou um dos primeiros alunos aí que eu tive, lá da Córeo, né? 13, Fernando, Ratinho, né? E na Rua da Ladeira foi legal. Aí conheci o Moa do Catendê, já na Bahia, um encontro 20 de novembro, o Ratinho estava lá, aí encontramos com o Moa, né? Aí do Moa veio pra cá e eu arrumei um espaço pro Moa dar aula dentro lá na ladeira de dança afro, né? E foi criando um clima legal, duro, né? A cultura negra no centro e tal. Os meninos do Bonfim, jovens, criança. O Marcelo ia descalço, de bermudinha e tal. Um frio retado. Então, de alguma forma, é um trabalho social, né? É obrigação do mestre ou da capoeira aceitar esse povo e sociabilizar. De alguma forma, ajudamos Vonei, 13, a capoeira, né? E a gente, como agente, eu no meu caso, um agente multiplicador, tinha obrigação moral de fazer isso, né?
Mas em outras academias eles não teriam acesso, né? Sei lá, outro que tinha lá no centro era Siqueira, que tinha lá, Vonei. Então, difícil um jovem, um garoto desse, do Bom Jesus, em qualquer periferia treinar. Então, o Ratinho nesse momento tá aí, é uma pessoa importante, né? Pela dedicação que ele se deu para a capoeira, entendeu, percebeu. Eu quero encontrar com ele aí, mas brincando assim. Diz que criança gosta de brincar com coisa séria. E a gente vai ficando uma idade, vai virando menino, né? Então ele fala, eu vi esse trabalho de vocês aí, ele fala que, pô, a Mestre Miguel, legal. A Mestre Miguel tinha um problema comigo porque eu era branco, porque eu sou branco. Quer dizer, ele está reproduzindo uma questão racista, né? Está me acusando, dizendo que eu tenho um complexo de inferioridade e que eu sou racista. Conversa é essa? Quando eu cheguei aqui para Porto, eu já tinha lido Samora Machel, Malcolm X, bibliografia do Malcolm X, já tinha lido Luther King, já tinha lido Marighella. Ia ter problema de Ratinho ou de qualquer outro branco? Ia ter problema? Então ele falou bobagem, mas essa bobagem que ele falou é uma acusação séria, né? Então hoje eu falo essa questão Angola, regional, estilo, eu falo assim da cultura geral, né? Eu jogo capoeira da cultura geral. Alguns da Angola falam, não, porque você não pode ensinar Angola, né? Porque você não é angoleiro, teve essa política lá em Salvador comigo, no Mestre João Pequeno. Né? Eu dizia, por que não posso ensinar Angola? O outro da regional, Nené, olha Miguel, eu acho que é bom. Discutimos coisas até sobre a sequência, né? Esse negócio de você dar o AU ao lado da cabeça do cara, o aluno novo, o mais velho já fazendo rolê. Discutimos sobre isso. Mas ele falou, amigo, regional. Não, falar capoeira. Mas eu acho que a capoeira que eu jogo, o que ensina é a cultura geral da capoeira. Né? Porque antes do estilo Angola, que hoje em dia também está globalizada aí pelo mundo, essa capoeira de Angola virou um produto de classe média alta, classe média branca alta na capoeira de Angola. Tá complicado também isso aí, né? E essa capoeira de Angola que já está lá em Salvador, já discuti com eles também sobre isso. Eu falava para eles que, olha, o radicalismo ao extremo é prejudicial. Pega leve aí. Por quê? Por exemplo, você vai dizer que a capoeira de Angola é tradição. Não sei se é tradição, né? Quer dizer, quando começa na Bahia mesmo, começa Pastinha, dá o nome Angola, e uma referência ao amarelo e preto. O que é o amarelo e preto? Qual a relação que o amarelo e preto tem com a cultura negra, afro-brasileira? Nenhuma, né? O amarelo preto é inglês, é do futebol. Então, como a Pastinha admirava um clube Ipiranga, que usava essa camisa preta e a amarelo, aí ele botou isso como uniforme. Significa que tem que ter tênis, né? Tem que estar calçado. Não sei que cultura é essa. Entendeu? Então eu acho mais que tem que ser uma coisa mais livre e espontânea, né? Você vê o roda capoeira, você está sem roupa, você não vai jogar. Mas esse capoeira surgiu através de um sentimento, né? Corporal, de você se expressar. Você não joga porque você está descalço. Você vê a capoeira antiga, os mestres jogando de calção na beira da praia, jogando sem camisa. Agora você vai jogar a capoeira de Angola, se está aqui na beira do rio, bate um vento, a camisa sai, você tem que logo... Pô, mas esse conceito de organização, de saúde, sei lá, é de quem isso aí? É do povo negro? É do povo indígena? Quer dizer, é esse povo de classe média alta hoje em dia que está dentro da cultura negra. Eu não tenho nada contra branco ou rico, nada disso. Mas eu acho que teria que estar, mas com responsabilidades maiores, né?
ou então você está vendo uma organização na Angola, meio de igreja também, o berimbau daquele jeito, lento, as pessoas tudo sentadas, não tem uma expressão, uma coisa estática, a roda parada ali, não tem mais uma vibração. Então não sei se Angola é essa tradição toda. Porque está havendo uma organização na cultura popular que é para controlar o outro. Não respeita a individualidade, a característica. Tem que se jogar só daquele jeito, pô. E a criatividade? E as situações que acontecem no jogo? Como é que vai? Quer dizer, está agora a questão, se chamar na Angola de costas para bateria, não pode, pô. Você está jogando o carro, você leva uma cabeçada, você vai escolher que lado você vai usar uma tática? O cara pode te dar uma cabeçada, uma rasteira, você vai olhar para onde pode chamar, se está de cor, você entendeu? E a liberdade de expressão, que é uma coisa muito importante na capoeira. Foi criada pelo negro como uma forma de expressão, de se expressar, de falar. Fala como com o corpo, né? O corpo da gente fala, então o corpo vai ficar assim, que é isso? Então tem essas questões, a capoeira de Angola é liberdade. Que tipo de liberdade? Então eu penso nisso.